Olá, boa noite. Boa noite a todos. Nessa quinta-feira, voltamos ao frio, né? Novamente, pleno dia 19 de outubro. Logo mais estaremos em novembro, final do ano, e nós estamos com um frio, mais ou menos aqui, né? Em Salto do Pirapora, onde eu resido, né? Eu sou a Guilsmeire Martins, sou mestre em Reiki, dando cursos de Reiki também, facilito constelações com várias formações com grandes mestres que estão aí ainda, outros que já partiram, né? E aí a gente caminha, facilito barras de axis. Então, nós estamos num processo constante de evolução e de crescimento. Venho vindo de uma imersão na Chapada dos Veadeiros maravilhosa, com pessoas encantadoras, onde passamos pelo renascimento, né? E é um momento importante de nós revermos desde do útero da mamãe. Inclusive, nossa família estelar também foi muito bonito. E hoje eu estou aqui para falar com todos vocês, curando as nossas raízes. Eu falo que por toda a trajetória que eu já vivi, falar sobre curando as raízes é muito importante, porque é alguém que escolheu, em algum momento, olhar para as suas raízes para entender o porquê alguns padrões estavam repetindo. Então, nós vamos hoje falar sobre curando as nossas raízes, né? Vamos aguardar essas pessoas maravilhosas que estão entrando aqui para mais essa live de hoje. Boa noite a todos aqui do Facebook, boa noite a todos do Instagram. E é interessante que muitas pessoas, depois dessa live, vão para o privado e me passam mensagens, inclusive com algumas perguntas. Se você sentir no seu coração, façam as perguntas aqui pelo Facebook, pelo Instagram, porque é um momento importante. A sua pergunta pode servir para outras pessoas também. E é interessante nós olharmos que não existe perguntas erradas, perguntas difíceis. Existem perguntas, né? E elas contribuem com inúmeras pessoas. Todos os temas a nível de constelação, a nível de sistema familiar, vocês podem sentir no seu coraçãozinho que muitas vezes ele fala para uma infinidade de pessoas e nós não queremos entender e compreender esse ponto importante. Então, quando se fala de sistema familiar, se fala de uma constelação, pode acreditar, a sua pergunta, a sua participação é de uma contribuição infinita. É de uma contribuição para milhares e milhares de pessoas. E que não tem a mesma coragem que você tem de fazer as perguntas. Mas ousa fazer as perguntas, né? A gente já inicia logo mais, deixa o pessoal ir entrando, né? O tema é fascinante. Estou muito feliz que eu tenho vários clientes que estão dando feedbacks também maravilhosos, pessoas amigas, lindas, né?
de todo um trabalho das constelações, um trabalho de barras de axis, um trabalho de reiki, né? Nós temos uma que está na Turquia agora, olha, medo de avião, medo de usar, e já levou até a família toda passeando. Olha que delícia, né, Cláudia? Que coisa boa. Então, eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui. Gratidão a cada um. Tá? Nessa quinta-feira maravilhosa. E vou já adiantar para vocês. Daqui 15 dias será feriado no dia 2 de novembro. Mas nós vamos ter a nossa live, sim. E a nossa live do dia 2, já vou começar a divulgar a vocês, será com o Fábio Walter. Ele vai falar sobre a terapia de ozônio, ozonioterapia, né? Então, também já anota na sua agenda, deixa aí anotadinho, porque eu sou um exemplo vivo desse trabalho maravilhoso, o quanto agrega, como as constelações que fizeram a transformação na minha vida. Então, é um momento de muita gratidão, tá bom? Vamos aguardar mais 2 minutinhos. Deixa essas pessoas maravilhosas entrarem. Acho que está todo mundo com frio aí. É muito gostoso ver vocês por aqui. Né? Quais são os desafios que você está passando nesse momento e que você se recorda que no seu sistema familiar algo muito profundo ocorreu, não é? Então, vamos olhar para tudo isso com muito amor, tá bom? Gratidão, gente, gratidão a todos que estão entrando. Gratidão pessoal do Facebook, gratidão pessoal do Instagram, né? É muito lindo ter a participação de vocês aqui. E quando a gente fala sobre as nossas raízes, hoje eu procurei trazer, logo no início, né, uma série, são 8 episódios, é uma nova mulher. Eu vou tentar falar o nome da roteirista, que ela é turca, né? É Núbia Evren City, tá? Essa é a roteirista dessa série Uma Nova Mulher. E por que eu estou trazendo para vocês essa série comentando? Porque nesta série nós temos 3 mulheres. Nós temos uma médica, né, que ela foi denominada dentro dessa série como Ada. E o mais importante neste momento é nós olharmos a Seivegi. Eu não sei falar direito, sinto muito, mas ela é uma advogada, e a Leila, e com todos os seus sonhos, que fez um casamento hiper mega conturbado. A Seivegi, ela, em algum momento, foi procurar as terapias alternativas, né? E ela conseguiu encontrar Zanan, que era um terapeuta que fazia as constelações familiares. Por que a Seivegi foi procurar o Zanan? Porque ela apresentava um sintoma de câncer naquele momento. E todo o trabalho foi desenvolvido, foi demonstrado através de um sistema
em grupo, eram constelações em grupo. Ao final, o Zanã faz com a que é médica, com a Ada, uma constelação não com bonecos, mas com pedras mesmo. Né? Eu não estou dando spoiler desta série, porque ela foi muito comentada, ela foi vista por milhares de pessoas. Aqui no Brasil, ela teve uma repercussão maravilhosa. E já inúmeros colegas consteladores já fizeram seus comentários. E o meu objetivo não é fazer comentário nenhum referente ao filme, mas sim fazer uma indicação dele, porque o que nós estamos tendo de casos de pessoas com a questão do câncer é extremamente grande. O que tem chego aqui para mim, tanto é que o workshop desse final de semana que vem será exatamente sobre o câncer, porque o número é muito grande de pessoas que vêm vindo aqui, né? Oi, Ricardo, boa noite. Estava sentindo saudades já. E aí a gente pode trabalhar. E o objetivo hoje é trazer para vocês curando as nossas raízes. Em algum momento desses episódios, após a cura praticamente total da CVG, que era uma advogada, você, no episódio 8, o câncer repentinamente volta. E volta de uma forma agressiva. Por quê? Ela conseguiu o amor da vida dela, ela estava fazendo um lindo casamento, então ela teve todo um trabalho maravilhoso. E todo o tempo que ela estava noiva, namorando e depois noivando, a mãe repudiava totalmente o casamento. E por que ela repudiava? Mas não o rapaz. Em si, ela estava se identificando com o ex-marido. No dia do casamento, a CVG vai à procura de alguns documentos e ela se depara com toda a história dela. Aí ela desmaia, é levada para o hospital e naquele momento constatou-se que o câncer voltou. Espero que essa série continue, porque ela parou exatamente no momento que as 3 mulheres retornam para o sítio onde o Zanã faz as constelações e reside, e também porque aqui é médica, descobre o porquê dos emaranhados que ela está. Então, uma série muito bonita, porque ela dá a questão e as soluções. Ela traz as questões e as soluções. Então, o objetivo hoje exatamente é esse. Por que nós precisamos curar as nossas raízes? E logo no início da live eu disse para vocês que mais do que ninguém eu posso dizer o que é curar as nossas raízes em todos os sentidos. É fascinante para mim, e a cada dia que passa eu me dou o direito de novas imersões, novos conhecimentos, ampliar meus conhecimentos ou mesmo fortalecê-los. Porque eu fui a pessoa há 11 anos atrás que fui curar as minhas raízes.
eu fui realmente procurar curar as minhas raízes. Mas eu não imaginava que eu estava curando as minhas raízes. Eu fui para quê? Para curar a mim mesmo e me entender e compreender o porquê, em algum momento, eu fazia o que fazia. E o que é que eu fazia? O dinheiro não parava na mão. Eu tinha uma alergia violenta. Eu tinha uma tristeza profunda. Eu fui parar para uma neurologista, que eu já contei isso em algumas lives, que ela não me deu remédio, mas sim um CD da Chama Violeta, né? E ela diz até hoje que eu fui o ser que a fiz se reescrever, né? Então, é essa a razão que eu venho para essa live hoje. Porque mais do que ninguém, eu sei, eu descobri que ao ir procurar me conhecer, me entender um pouco mais, eu fui entender o porquê eu repetia alguns padrões. Porque o dinheiro não parava na mão, uma advogada hiper mega bem sucedida, porque a questão de relacionamento não dava certo, né? Eu tive um casamento só, maravilhoso, mas aí eu fiquei viúva, então era uma tristeza. Estava num grupo escoteiro, falava alguma coisa, ninguém entendia. Aí eu fui descobrir certas situações que me levaram a entender e compreender o que meu pai e minha mãe passaram e toda a minha ancestralidade. Então, quando nós curamos as nossas raízes, quando nós nos damos o direito de olhar para as nossas raízes, nós nos curamos e temos a oportunidade de fazer totalmente diferente, né? Então, as falas do Bert Helling, para todos nós, são muito profundas. Eu vou trazer alguma coisa para vocês no sentido de que quando temos uma dor, um sintoma, nós somos o quê? Alertados para algo ou desconforto do nosso corpo. Eu acho bonito aqui, nós estamos com pessoas espetaculares que nos acompanham. O Ricardo é enfermeiro padrão, tem uma experiência de vida, tem os seus desafios também. Boa noite, Ricardo, abraços, né? E ele entende, compreende o que se passa no leito de um hospital, né? A Fran está aqui conosco. Boa noite, querida. Ela tem os desafios através da sogra que faleceu com câncer, né? A Celinha, que conhece inúmeras pessoas, maravilhosa, que está aqui conosco, e sabe também dessas dificuldades que as pessoas têm, e vem nos acompanhando há algum tempo, e entendendo e ampliando seus conhecimentos, porque ela tem uma gama tanto na família como nos amigos, e isso faz uma diferença na vida de cada um, né? Então, resgatar a nossa saúde, muitas vezes, é o nosso primeiro impulso. Então, eu quero resgatar a minha saúde. Só que para nós resgatarmos a nossa saúde, nós precisamos resgatar o quê? O nosso passado. Mas é o nosso passado só? Não. Ele é muito mais amplo, tá? Ele vai além do útero da mamãe.
ele vai além de 4.096 pessoas que se encontram atrás de nós. E por que 4.096 pessoas? Isso é o que dizem. Isso o que alguns pesquisadores nos dizem, mas é muito mais. E eu já constatei isso pessoalmente, através de constelações em grupo. Então, são gerações enormes que nos levam ao momento atual, nos trazem para o momento atual. E toda essa história dessa ancestralidade, ela se encontra onde? No nosso DNA. Ela encontra-se nas nossas células. Estão nas nossas memórias celulares. E através dessas memórias celulares, muitas das vezes nós repetimos os padrões desta ancestralidade. Mas você repete esse padrão porque quer? É inconsciente essa repetição de padrões. Nós temos que perceber o porquê que nós estamos repetindo padrões. Beth Helling chama de o amor cego. Ou seja, aquele amor que, por todo o seu impulso, você quer morrer em benefício do outro. Isso acontece muito na questão dos gêmeos, os irmãos gêmeos, quando um falece, o outro mais tarde pode adoecer e na alma ele dizer: por amor a você, eu não posso permanecer. E a gente tem casos seríssimos constatados, né? Do gêmeo que teve câncer, do gêmeo que tem uma ansiedade, depressão profunda e que, através das constelações, conseguiram liberar-se, né? Repetições de padrões de um sistema de alguém que foi excluído desse sistema familiar. Então, não se exclui nada, absolutamente nada do nosso sistema familiar. Mas eu não quero nem que fale no João. Não importa, mas o João existe. Então, deixa que no seu coração ele faça parte, mas eu gosto de dizer claramente a vocês, existem barras de Axis a distância confortável. E eles levam essa distância confortável como sendo a distância de você mesmo. E eu entendi de uma forma diferente e eu aplico na minha vida de uma forma diferente. Você acolhe no seu coração e a distância confortável é muito boa, é muito tranquila. Eu acho que você evita o desamor, porque o amor permanece no coração, mas não há uma necessidade de um contato de 24 horas. Então, vocês vão entendendo ao caminhar dessa live hoje, a importância de nós agregarmos tudo e todos no nosso coração e darmos o direito de viver. E aí nós não nos identificamos com as falas, com as histórias, com os movimentos
de um sistema familiar todo. Esta semana, trabalhando com uma pessoa maravilhosa, aí a gente fez um exercício muito lindo, através dos bonecos, onde nós verificamos dentro do sim ou não, se havia uma identificação com o sistema familiar. E o boneco foi muito lindo, exatamente aonde estava o papelzinho, com outro elemento dizendo, sim, tem uma identificação dentro desse sistema familiar. E aí a pessoa me relatou fatos maravilhosos dentro desse sistema. E aí vamos para, tem solução ou não tem solução? E o bonequinho foi exatamente para onde tem solução. E tem solução aonde? Tem solução na alma. E quando tem solução na alma, ela vai para a questão da fisicalidade. Ela se materializa essa solução. Há uma harmonia. A constelação nos traz esse benefício. Beth Helling nunca falou que a constelação curava, mas sim, essa harmonia que pode levar, através desse campo maravilhoso de energia e do entendimento e compreensão no nosso coração, e através de uma palavrinha pequenininha, mas muito importante, é o amor. O amor é muito mais amplo do que nós, na nossa mente lógica, colocamos, né? Não é o amor físico só, mas é esse amor que nos brota do chakra cardíaco, onde você se coloca na posição do outro, entendendo e compreendendo o outro, trazendo e fazendo essa empatia, e não precisa se identificar e chupar de canudinho as histórias dele, mas sim, no amor você traz a compreensão do que o outro está passando, e com os olhos de Deus, como eu gosto de dizer, porque todos que estão na nossa frente é Deus, e eu vou afirmar isso até o meu último suspiro aqui nesse plano Terra, para todos vocês, nós podemos fazer diferente, totalmente diferente. E às vezes eu me surpreendo ainda, né? Com alguns movimentos sistêmicos que aqui ocorrem e que depois a gente verifica a cura que existiu para essas pessoas maravilhosas. Então, o que é curar as nossas raízes? É olhar para tudo que aconteceu de uma forma tranquila, leve, de uma forma amorosa. Deixa eu só ver aqui o pessoal. Fran, a Celinha que está aqui, deixa eu cumprimentar o pessoal. Sim, né, Fran? Que coisa boa. A Inês Nunes, que está aqui, lá de Portugal. Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Nós estamos achando falta daqui de mais pessoas. A Ana Paula está aqui também. E o pessoal todo do Instagram. Minha gratidão imensa a todos vocês que estão aqui, tá? Então, vamos lá? Vamos caminhando para a nossa live hoje, que tem muita coisa ainda para a gente falar para vocês hoje, tá? Aí vocês também têm o que é o constelar através
de uma questão de saúde, né? E ela pode facilitar, em sentido mais amplo, né? E ler todo o sistema familiar. Então, buscar a nossa origem não significa não tratar as questões. Significa, sim, você continuar com todos os sistemas que você tem, tudo que já foi instalado no seu corpo, mas você vai, à medida que o trabalho sistêmico ocorre, que a energia vai caminhando, você vai percebendo que as terapias se conversam e ela potencializa toda a medicação e ela vai potencializar, inclusive, a cura, né? É importante tratar todas as doenças instaladas no corpo, a questão da visão médica, né? Porém, quando o sentido da doença é descoberto, sua manifestação para a força que ela tem. Quando a doença, como por exemplo o câncer, isso ele diz num livro dele maravilhoso, né? Bert Helly diz, a origem sistêmica e a compensação, a doença perde todo sentido para existir. Ele fala no amor que adoece e no amor que cura. Quando nós olhamos para o amor que adoece, é aquele amor que nós identificamos no lugar do outro. Por exemplo, alguém da nossa família que fez algum negócio e prejudicou o outro. Pessoas que deixaram a sua esposa em outros países. Nós temos muita descendência estrangeira. Eu tenho descendência portuguesa, eu tenho uma descendência espanhola, eu tenho índios na minha família, minha bisavó, né, é índia. E foi nesse momento de autoconhecimento que eu fui descobrir que ela foi roubada de uma tribo de índio pelo meu bisavô. E aí, por que eu estava repetindo padrões? E foi num momento muito profundo que eu fui para Manaus e fui a uma tribo de índio. E eu fui resgatar toda essa energia da minha ancestralidade, né? É muito importante eu dizer isso a vocês, para que vocês possam entender a amplitude que nós temos e como é importante o amor, né? Ele fala também do amor que cura, que ele deve ser trazido para todos nós com muita alegria, com muita paz e com muita tranquilidade para os nossos corações. O amor que cura é aquele que expressa o respeito às ordens sistêmicas. É interessante quando nós olhamos para o respeito às ordens sistêmicas. Vocês podem, né, verificar com tranquilidade aquele filho que se coloca entre o casal, entre o papai e a mamãe, recriminando muitas vezes o pai ou recriminando muitas vezes a mamãe. E aí a reclamação dele é essa: eu não tenho sucesso financeiro. Eu trabalho de manhã para jantar à tarde. Foi isso que eu ouvi de várias pessoas já. E quando a gente vai analisar
ver com profundidade o que acontece, é interessante, é lindo e é curador. Ele coloca a mãe numa posição a menor. Ele é o grande, ela é pequena. Da onde vem o nosso sustento? Quem que nos nutriu? Quem que nos nutre? Se não é a nossa mamãe, da forma com que ela é. Né? Aí vem a reclamação de que eu não tenho sucesso na profissão. Eu já fiz vários cursos, fiz especialização, sou mestre em tal disciplina, em tal área, mas eu não consigo me colocar no mercado de trabalho. Legal. Como é o seu relacionamento com o papai? Não, papai era assim, 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 e todas as críticas e julgamentos. De início, a primeira palavra é esta. Não, eu e meu pai, nós somos, é perfeito. Mas, a hora que ele coloca o mas, tudo que falou no início foi por terra. Percebe? Né? Eu gosto de arroz e feijão, mas eu prefiro a macarronada. Percebeu como essa palavrinha tão pequenininha faz uma diferença tão grande, né? E ela é muito importante nós olharmos. E aí, quem nos leva para o mundo? Quem representa a questão da profissão? Quem representa? Quem nos dá a força? Quem nos dá um pontapé no bumbum para nós irmos por um mundo, se não é o papai? Se não é através do pai, do nosso pai, que nós temos a força para ir para o mundo. Da força desse masculino maravilhoso, da força desse feminino maravilhoso. E aí vocês vão notando que a questão de curar as raízes, a importância dela, não é? A importância que nós temos de olhar realmente e curar as nossas raízes. Né? O pessoal não tem pergunta, Ana? Que bonitinha. Que legal. Né? A gente vai seguindo. Vamos seguindo. Se houver pergunta, aí a gente para aqui. Tá bom? Eu fiz um roteirinho hoje, né? Como eu gosto de dizer, de vez em quando eu faço uma colinha. A Ana diz assim, mas não precisa de colinha, dona Meire. Hoje eu gosto da colinha. Hoje eu trouxe uma colinha, né? Então, nós vamos aqui. As dinâmicas que adoecem, que a desordem no nosso sistema. Ao longo desse trabalho todo das constelações, com diversos, né, clientes, pacientes, o Bert observou frequentemente as dinâmicas como uma delas é eu sigo você. Ou seja, a perda de alguém prematuramente. Pode ser em relação também a uma pessoa excluída no nosso sistema familiar. A morte pode ser uma porta de acesso, olha só, gente, à união com alguém que tem algum trauma e uma questão de saúde, né? Ou com alguém que estava identificado no destino desta família. Uma outra frase muito importante dele, que ele diz, você por mim, eu por você.
adoecer ou morrer no lugar de um outro membro da família. Este fato pode ser também levado, e muito, pelas crianças. Infelizmente, as nossas crianças são muito sensíveis e elas dizem: eu por você e você por mim. Então, eu morro por você. Mamãe, eu morro no seu lugar. Papai, eu morro no seu lugar. Então, nós temos que trabalhar muito o amor nesse sentido, né? A outra frase é eu também. É uma frase dirigida, como disse logo no início da nossa live, ao irmão gêmeo que morreu ou o irmão que foi abortado. É interessante nós olharmos também para aquilo que a gente chama de olho cego. É aquele outro óvulo que não conseguiu desenvolveu um só, eram dois, e sem perceber, alguns dias após a concepção, houve uma menstruação, mas um permaneceu. E nessa menstruação, um dos óvulos se foi. E com o passar do tempo, você começa a perceber que aquele que permaneceu apresenta alguns sintomas de ansiedade, de depressão, ou mesmo aquele sentimento de que algo aqui dentro está faltando. Quando olhamos para as constelações, através das constelações e dos exercícios sistêmicos, você vai perceber, e fazendo toda a anamnese, tanto com o seu cliente e em especial com a mamãe, nós vamos constatar que tinha outro ser ali maravilhoso que não pôde permanecer. Mas na alma, o que permaneceu sabe. E muitas vezes nem a mamãe não tem essa percepção do que aconteceu. E isso tem cura. Sim. Quando olhamos e agregamos e trazemos, resignificamos e trazemos para o nosso coração, tudo fica leve, tudo se resolve amorosamente. E é aí que Beth sempre disse para todos nós: só o amor cura, só o amor cura. Não é? É muito importante nós olharmos para este amor que cura. Ana, tem alguma? Não? E nem aqui no Facebook. Nossa, pessoalzinho, está todo mundo entendendo tudo, como dizia na época da faculdade, né? Para os meus alunos, quando não havia perguntas, ou vocês estão entendendo tudo, ou eu não estou conseguindo passar essa informação, né? Mas espero que vocês tenham entendido tudo, realmente. Como é importante para todos nós curarmos as nossas raízes. E eu gosto de dizer também que só consegui chegar até aqui hoje para falar com todos vocês, com muita alegria no meu coração, porque o trabalho de curar as raízes foram intensos, continuam sendo intensos, amorosamente, e é gratificante. Porque é gratificante, não é só para mim. Porque hoje eu percebo que
a minha linhagem, os descendentes desta linhagem já estão num patamar totalmente diferente, cada um procurando o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento e trazendo para si momentos de felicidade, de expansão de consciência e de cura. Então, essa é a importância de se autoconhecer. E nesse momento tão transformador do plano Terra, o autoconhecimento, gente, traz para nós uma segurança, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa autoestima, nos traz um olhar não de críticas e julgamento, mas aquele olhar de que eu não preciso nem saber. Isso não me pertence, isso não me faz parte. Onde eu posso contribuir? Como eu posso contribuir? Vocês percebem que é totalmente diferente daquela postura de... Eu não gostaria de dizer essa palavra, mas até uma postura de fofoquinhas, de aquelas diz que não fica bem mais na nossa mente, no nosso ouvido e principalmente no nosso coração. Quando nós nos autoconhecemos e vamos nos lapidando cada vez mais, que eu considero assim uma linda pedra, um diamante maravilhoso, em constante lapidação. E essa lapidação não tem fim. Não tem fim. Porque neste plano, em outros, nós vamos continuar nos lapidando. Se houver a evolução do plano Terra e não houver em algum momento mais aquilo que nós tínhamos no tempo da alquimia, de São Germain e tudo mais, em que você sentava, o corpo físico poderia desmaterializar e se materializar outro, né? Aí, mesmo assim, nós estamos em constante lapidação. Porque nós somos seres infinitos, de infinitas possibilidades, e através das infinitas possibilidades, como seres infinitos, estamos em constante crescimento. É importante sentir isso e entender que o autoconhecimento cura as nossas raízes. Se não fosse o processo de conhecer a nossa árvore genealógica, entender o que ocorreu com todos que passaram pela nossa ancestralidade, muitos não estariam mais aqui. Uma das grandes afirmações da Sophie Helle, em 2019, no Transicamp, foi exatamente esse. Quando a maior parte de brasileiros que estavam lá queriam entrar no choro e no mimimi, ela foi clara e objetiva naquele palco. Ela disse para todos nós: se não fossem as constelações familiares, o Berto já teria partido há muito tempo. E vocês, eu entendo e compreendo que vocês têm ele como um grande pai, um grande avô. Mas vocês também têm que entender que aqui nós trabalhamos com toda a questão de morte e de espiritualidade, entendendo que a vida continua e que isso não pode permanecer. Foi firme, clara, porque sabia que ele já tinha trabalhado toda a sua ancestralidade, a sua contribuição para esse universo todo, e ela também, porque senão ela não teria ficado naquele palco, não é?
Então, é essa postura que eu desejo para todos vocês, madura, adulta, de entender e compreender que curar as nossas raízes é ser feliz. Curar as nossas raízes é nos curar. Curar as nossas raízes é você viver sem dor e sem sofrimento. Você tem momentos de desafio? Sim, eles fazem parte. Porque através dos desafios nós crescemos também. Ou melhor, é só através dos desafios, muitas vezes, que a gente cresce. Porque, como eu digo sempre, através dos desafios nós fazemos o TBC. Tiramos o bumbum da cadeira para nos lapidar. Meus amores, espero que vocês tenham uma excelente noite. E com essa mensagem, eu vou encerrando, porque nós não temos perguntas nenhuma, né? Agradeço de coração a participação de todos vocês, tanto o pessoal do Facebook como o pessoal do Instagram, e vamos curar as nossas raízes. Acima de tudo, vamos nos autoconhecer. Conhecer aquilo que pode nos trazer dor e sofrimento, mas sem identificar jamais. Aí nos liberamos. Beijos na alma, ficam com Deus, gratidão a todos e até a próxima live nossa. Beijos.